Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui de novo, mais uma vez. Para quem não conhece, meu nome é Charles. Estou aqui para gravar um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre norma penal em branco. Eu não tenho a pretensão nenhuma de exaurir o conteúdo e nem de... Não sou professor, eu sou um estudante de Direito, estudo as ciências jurídicas já há aproximadamente 18 anos, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, estudo para concurso para delegado de Polícia Civil ou Federal, conforme as questões, e assim eu, como vários colegas, né, que estão nessa luta, tenho muitas dúvidas em alguns assuntos. E muitos assuntos que, como eu falei, que nós vamos tratar sobre norma penal em branco. E tem vários professores, tem muitos professores bons, tem muitos professores que vocês podem tirar dúvida. Eu até indico o Gabriel Habib, é o defensor público federal, um dos melhores professores na minha lógica, na minha concepção de direito penal atualmente. Tem também o Cristiano Gonzaga, muito bom também em direito penal. Eu tenho um professor também que eu já estudei o método dele, muito interessante também, chama-se Lúcio Valente, delegado de polícia do Distrito Federal, também tem uma didática muito boa. Então eu já venho há algum tempo estudando, aprimorando os meus conhecimentos e tirando algumas dúvidas, né, estudando muito. E sabemos assim que o grande problema dos estudantes é que nós olhamos para o direito penal, nós não olhamos para ele como uma ciência jurídica. Nós olhamos para ele como uma matéria qualquer, quando na realidade é uma ciência jurídica. Devemos analisá-la como ciência jurídica e estudá-la como tal, para que possamos ter um conhecimento melhor, mais ampliado. É muita coisa, principalmente a parte geral do direito penal, é uma dificuldade enorme que eu vejo para a maioria, para a grande maioria dos estudantes que eu converso, a parte geral, e isso tem sido dificuldade, tem sido um pouco difícil para mim também, porém eu tenho procurado me aperfeiçoar. As várias técnicas de estudos que existem atualmente são muitas pessoas com dicas milagrosas, né, tem a solução para os seus problemas, não acredite em tudo que ele fala. Uma das técnicas que eu entendi, que eu comecei a aplicar agora, que eu quero, é gravar vídeo. Porque enquanto eu estou gravando, eu estou ensinando para você e estou aprendendo. Entendeu? Eu não tenho, mas ele falou, não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para dirimir algumas dúvidas. Lógico, talvez durante a gravação desse vídeo, que é um vídeo caseiro, bem simples mesmo, vai gerar algumas dúvidas, de fato. Você pode escrever alguma coisa, tentar te mandar alguma informação para mim, e se eu puder aclarar, conte comigo, beleza? Então nós vamos primeiro entender aonde nasceu a norma penal em branco. A norma penal em branco, ela nasce na Alemanha, certo? A origem dela é a origem imperial, na época do Império, né? E mais modernamente, o criador, né, dessa norma penal em branco, que é um instituto tão, às vezes que as pessoas dizem, poxa, mas é tão difícil, há as suas dificuldades, mas nós vamos tentar, né, com resumos que nós temos aqui, em explicar da melhor forma possível, né? Nós queremos fazer um vídeo mais rápido, mais simples possível. E então quem o criou foi Carl Bindig, tá? Ele dizia que a norma penal em branco, ela é um corpo atrás de uma alma. Então, quando você de repente na prova ouvir isso, um corpo atrás de uma alma, é uma norma penal em branco, tá? Carl Bindig, o criador. E Mesgen, ele fez ele desenvolveu isso e trouxe assim um profundo aproveitamento, né? Um profundo conhecimento. Ele aprimorou muito essa questão da norma penal em branco, trazendo alguns modelos que hoje nós conhecemos. Então nós vamos conceituar norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela que o seu conceito primário, ou seja, a conduta proibida ou mandada, mostra-se lacunosa. Ela é incompleta, necessitando de outro dispositivo legal para a sua integração, complementação. Tá? Então esse é o melhor conceito para norma penal em branco. A Dulce Maria Santana, ela é uma escritora portuguesa, ela faz uma crítica entre norma penal em branco e princípio da legalidade. Mas ela diz o seguinte, que essa norma penal em branco, ela é um mal necessário. Tá? Então você pode depois pegar a obra de Dulce Maria Santana e dar mais uma lida que você vai entender a comparação que ela faz. Nós não vamos entrar nesse meandro agora, nós não vamos entrar nesse foco agora, porque nós queremos continuar. E nesta ótica há uma tríplice ordem de justificação para norma penal em branco, correto?
Ela é, primeira, razão técnica, ela é pela complexidade. É muito complexo, é uma complexidade. É uma evolução social, porque a norma penal em branco, ela evita o atrofiamento da lei penal. Porque se não existisse a norma penal em branco, de uma certa forma a lei penal ficaria atrofiada. Então, por isso, um mal necessário. Apesar de algumas críticas, não vamos entrar nesses detalhes, mas ela evita o atrofiamento da lei penal. Terceiro ponto, ela tutela de bens jurídicos individuais. São novas formas de criminalidade. Tá? Então, a classificação, vamos entrar na classificação. A classificação ela é homogênea e heterogênea, correto? A homogênea ela é em sentido amplo, de complementação homóloga ou imprópria. E a heterogênea ela é em sentido estrito, de complementação heteróloga ou própria. Esses conceitos foram dados por Messinger. Tá? Diferenciação entre as classificações. O que diferencia o X, que eu posso dizer para vocês, o X da questão, o que vai diferenciar, para você entender homogênea e heterogênea, homo vem de iguais, hetero, diferente, tá? É a fonte de produção. É a fonte, nós temos que analisar a fonte de produção, a fonte que produz a norma, para você entender quando ela é homo e quando ela é heterogênea. A fonte de produção do direito penal, como todos nós sabemos, é o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, ou seja, a União. Somente a União, somente o Congresso Nacional é fonte produtora do direito penal. Tá? Então, nós temos voltando para as classificações, nós temos a classificação homogênea, que ela é um complemento, né? Mesma fonte de produção, são as mesmas fontes de produção das normas, nós vamos detalhar, é só uma questão didática para a gente dividir, e a heterogênea é uma norma que complementa por outra, tá? Ou seja, homogênea, mesma fonte de produção, heterogênea, as fontes de produções são diferentes, ela busca complemento numa outra fonte, tá? E existe dentro disso, a norma penal em branca homogênea, uma subclassificação. Essa subclassificação ela é homovitelina, mesma lei, e ela é heterovitelina, lei diversas, tá? E essa é uma criação de Carl Bindinger, tá? Ele faz esse link. Então, a norma penal em branca homogênea, como eu falei, mesma fonte produtora, mas que busca complemento, a mesma fonte de produção, tá? Então, nós temos um exemplo de lei homogênea homovitelina, mais uma vez, iguais. Você dá uma análise lida no artigo 333 do Código Penal, que fala sobre corrupção ativa, e lá a corrupção ativa ela se refere a funcionário no Código Penal. Porém, o Código Penal, no artigo 333, ele não define, em momento nenhum, ele não conceitua o que seria funcionário público, cabendo ao artigo 327 do mesmo dispositivo legal, do mesmo Código Penal, definir e conceituar o que é funcionário público. Então, quando você encontrar uma norma nessa questão, que dentro dela, ela traz um artigo, não define esse artigo, e dentro do mesmo artigo, da mesma norma penal ou de uma outra norma, traz o conceito, homovitelina, ou seja, dentro do mesma norma está a complementação da lei. Então, neste caso, nós dizemos que ela é homogênea homovitelina, correto? E também tem o artigo 4º da Lei 7492 de 86, e o complemento está no artigo 1º da mesma lei, tá? Então, ou seja, você vai busca esse complemento dentro da mesma norma, tá? O complemento será feito pela mesma instância legislativa, dentro da mesma norma jurídica. Mesma fonte de produção, mas em leis diversas. Quando a mesma fonte de produção, existe a mesma fonte de produção, mas em leis diversas, nós dizemos que ela é homogênea heterovitelina. Mas homogênea heterovitelina? Sim.
Tomamos, por exemplo, o artigo 235 do Código Penal, contrair casamento sendo casado. A lei não diz casamento e nem diz qual é o impedimento. Cabe ao artigo do Código Civil, artigo 1511, dizer o que é casamento. Ou seja, ela é homovitelina porque a mesma fonte de produção da norma do Código Penal e do Código Civil, ela é o Congresso Nacional. A União é quem faz a produção da norma, correto? Mas ela é heterovitelina porque o Código Penal diz que contrair casamento, sendo casado, é crime. Mas o Código Penal não diz nele próprio o que é casamento, cabendo ao direito civil uma outra norma, ou seja, diferente, dizer o que é casamento. Então ela é homogênea, porque tem a mesma fonte de produção, mas ela é heterovitelina, porque uma outra lei, ela complementa o sentido. Certo? Tá dando para entender? É um pouco complicado de fato, mas se você entender a regra, a classificação geral e as subclassificações, homogênea, homovitelina e heterovitelina, você consegue entender bem essa questão. O que nós temos que entender nessa questão dessa diferenciação é a fonte de produção, aonde ela é produzida, e aí fica mais fácil para você entender. Quando ela é no mesmo dispositivo, na mesma fonte produtora, tá? No geral, como eu falei, ela é homovitelina, tá? Na mesma fonte, homovitelina. Dentro da homovitelina, homogênea, dentro da homogênea nós temos uma subclassificação que é homovitelina e heterovitelina. A homogênea, ela é em sentido amplo, tá? Ela busca uma complementação na mesma fonte de produção, que é o Código Penal e o Código Civil. Os dois são produzidos no Congresso Nacional. Homovitelina e heterovitelina, que está dentro da homogênea, é aquela lei homovitelina que busca na mesma norma penal a explicação. E a heterovitelina, ela busca na outra norma a explicação daquele conceito, aquela complementação. Correto? Então, uma questão para a gente tentar entender. Norma penal em branco heterogênea. Agora nós vamos falar da norma penal em branco heterogênea. Viola o princípio da legalidade, ou seja, norma penal em branco heterogênea, que é aquela em sentido estrito ou heteróloga, é que o seu complemento é oriundo de fonte diversa daquela que a editou. Então nós temos que entender o que é uma norma penal em branco heterogênea. A norma penal em branco o exemplo mais típico que nós temos, melhor que pode explicar isso, da norma penal em branco heterogênea, é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Ela diz, lá no artigo 33, ela trata sobre drogas. Só que a lei antidrogas, ela não define a droga. Ela não define em momento algum que é droga. Cabendo o que? A portaria, lá no decreto 5.912, no artigo 14, inciso 1, da Anvisa, que é uma autarquia, que é uma outra fonte produtora, né? É uma portaria e diz o que é droga. Certo? Então, norma penal em branco heterogênea, ela busca um outro dispositivo fora da produção, porque a produção dela, no caso do complemento dessa lei, dessa norma em branco heterogênea, não é a mesma fonte de produção que é a mesma fonte que produziu ela, porque quem produziu, qual foi a fonte produtora da Lei 11.343 de 2006? Foi o Congresso. Quem é a fonte produtora da portaria da Anvisa? É uma autarquia, é uma produção lá no executivo, o executivo que define qual é essa lei, qual é o complemento, o que é droga. A mesma coisa, o Instituto do Desarmamento, o que é arma? Quem define? É uma portaria do Exército. Então, entendeu? Compreende? Heterogênea, são diferentes,
as fontes produtoras. Quem complementa, quem faz uma é o Congresso, quem faz outra, isso é só um exemplo, tá? Seria a questão do Executivo, né? Então, a fonte produtora é essencial para você entender o que é homogêneo, o que é homogêneo, o que é heterogênea, o que é a homovitelina dentro da homogênea e a heterovitelina lá dentro também. Fonte produtora é essencial para se compreender isso. Então, respondendo à pergunta, norma penal em branco heterogênea viola o princípio da legalidade? Duas correntes analisam esse tema, tá? A primeira corrente diz que pelo princípio constitucional da legalidade, todo preceito primário, você tem que entender, saber o que é preceito primário, do tipo penal deve ter previsão em lei. E no tipo em branco heterogêneo não há uma norma infralegal, violando assim o princípio da legalidade, bem como o princípio da separação dos poderes. Quem defende essa corrente é Rogério Greco, Nilo Batista, Zaffaroni e Munhoz Conde. Ou seja, o princípio primário, a produção da lei, ele diz que a norma penal em branco heterogênea não está lá, não há uma norma lá. E quem seria competente para produzir essa norma? Seria o Congresso Nacional. Então, se o Executivo faz essa produção, no entender dessa primeira corrente, essa corrente é minoritária, violaria o princípio da legalidade, e bem como a separação dos poderes, porque não compete a uma autarquia, não compete ao Executivo produzir leis em sentido estrito, certo? Não compete ao Executivo, produzir leis em sentido estrito. Então, gera esse conflito, né? Mas tem a segunda corrente que também defende o seguinte, que não viola o princípio da legalidade. Por quê? Porque se atende ao princípio da legalidade. Para que se atenda ao princípio da legalidade, basta que o tipo penal esteja previsto em uma lei em sentido formal. Não há nenhum problema em seu complemento estar em um ato infralegal. Quem defende isso é o Mirabete e o Capês. Essa é a corrente majoritária. Mais uma vez, não ofende o princípio da legalidade, a norma penal em branco. Porque para se atender ao princípio da legalidade, basta que o tipo penal esteja previsto em uma lei em sentido formal. Não há nenhum problema que o complemento esteja em um ato infralegal. Correto? Então, a corrente majoritária entende que não há nenhuma ilegalidade em uma norma penal em branco, porque a norma penal em branco, ela deixa a uma outra norma o complemento de algumas questões, né? E alguns que defendem, porque quem que vai fazer essa complementação? Seria uma lei infralegal. Então, um entende, a corrente minoritária entende que ofenderia o princípio da legalidade. A corrente majoritária entende que não, que basta que o tipo penal esteja previsto em uma lei em sentido formal, não havendo problema nenhum, e essa complementação está em um ato infralegal. Uma outra questão, ampliando um pouco mais o leque, norma penal em branco versus abolicio criminis. Pergunta: se o complemento da lei penal em branco for alterado posteriormente, ou seja, aquele complemento for alterado posteriormente de forma mais benéfico ao agente, ela retroage? Então, se o complemento da lei penal em branco for alterado posteriormente de forma mais benéfica ao agente, ela vai retroagir, ou seja, o complemento do que é droga. Parece-me que em 2012, salvo engano, por um erro na portaria lá da Anvisa do que definia drogas, tiraram aquele lança-perfume de lá, o princípio ativo. Salvo engano, foi durante 6 meses e depois analisaram isso. Então surgiu uma pergunta: as pessoas que nesse decurso desse período fizeram uso aquela substância incorreriam em crime? Bom, vamos à resposta. Duas correntes também analisam esse tema, se debruçaram sobre esse tema. A primeira corrente diz sim, porque o complemento faz parte do tipo penal e se ele for revogado, gera abolicio
criminis, certo? Quer saber se o complemento for alterado, vai gerar abolicio criminis. A primeira corrente diz que como faz parte o complemento, se ele for revogado, gera abolicio criminis. É o Juarez Cirino, o Gunther Strantenwerk, é a corrente majoritária. A segunda corrente, defendida por Frederic Marx, que é a corrente minoritária, diz que não, só haverá geração de abolicio criminis se o tipo penal fosse revogado, ou seja, o preceito primário. Nesse caso, só a revogação do complemento não tem um cordão de gerar abolicio criminis, porque o tipo permaneceu íntegro, vigente, o tipo está vivo, logo não ocorreu abolicio criminis. O Juarez Cirino e o Gunther Strantenwerk, eles entendem aquilo que eu falei: se o complemento foi revogado, vai gerar abolicio criminis. Afinal de contas, não tem lógica. Se a portaria que regula, que é o complemento, regula e diz o que é droga, e ela, por erro, sabe já lá o que foi, tirou, deixou de regulamentar, nós não temos culpa. Então, a corrente majoritária entende que gera abolicio criminis sim. Tá? Aí temos que ler isso no informativo 578 do STF, tá? O HC 94397. Aí nós temos também a norma penal em branco ao quadrado. Se eu vejo algumas coisas mais com, sabe, questão doutrinária, mas enfim, vamos discutir a respeito disso, falar um pouco disso, sobre isso. A norma penal em branco ao quadrado é o complemento do tipo penal. Complemento do tipo penal. Ou seja, foi editada uma norma em branco, houve um complemento, esse complemento por algum motivo não ficou claro, e vem um outro complemento para complementar o tipo penal. Entendeu? É o complemento do tipo penal. E por isso que ela é ao quadrado, ou seja, ela foi complementada duas vezes para se chegar a uma clareza. Tá? Aí temos também a lei penal incompleta ou imperfeita, que para de Menes de Assua, é a lei penal em branco ao inverso. O conceito é aquela que traz satisfatoriamente o preceito primário, porém o seu preceito secundário mostra-se lacunoso ou incompleto, necessitando de uma norma para complementá-lo. É aquela nova penal em branco ou nova penal revés, que chama. Tá? O Luiz de Menes de Assua, ele dá esse conceito, que é aquela que traz satisfatoriamente o preceito primário. Ela diz o que é, tá? Ela define e tudo mais. Porém, o seu preceito secundário mostra-se lacunoso ou incompleto, necessitando-se de uma norma para complementá-lo. O exemplo bem típico disso é a Lei 2889/56, a Lei de Genocídio.